Oi, Mendes, tudo bem? Na aula de literatura hoje a gente vai chegar ao nosso último parte do Barroco. A gente vai falar do Barroco artístico nacional, mas a gente vai falar mais especificamente do Aleijadinho. Além do Aleijadinho, a gente tem o Mestre Taíde, que a principal obra dele é a Santa Ceia, e aí ele pinta o pão de queijo, né, em vez da hóstia. E aí a gente vai, sobre o Mestre Taíde, vale a pena ressaltar que ele usa cor local nas suas obras, assim como o Aleijadinho. E aí eu vou explicar um pouquinho mais já já sobre o que é a cor local. Porque a geração de 45 do modernismo também vai usar esse conceito, que a gente chama nas artes e na literatura de cor local. O Aleijadinho, ele é mestiço, né? Ele é filho de um português, que é arquiteto, e de uma escrava. Assim que ele é batizado, o pai dele dá liberdade para ele. Ele tem uma doença que não é muito bem especificada, uns falam que é lepra, outros falam que é sífilis, outros falam que é AVC, mas essa doença faz que ele atrofie todos os dedos, né? Essa história bastante gente conhece, então ele perde o movimento do pé e ele começa a andar ajoelhado, o rosto dele se deforma, ele perde o movimento das mãos, então ele usa tiras de couro para esculpir, ele esculpe principalmente madeira e pedra-sabão. Ele é autodidata, né? Ele não frequentou nenhuma escola artística. Muita gente fala que foi seu pai que o ensinou, outros falam que ele teve outros mestres portugueses que vieram para Minas Gerais. Aleijadinho está no contexto de Vila Rica ainda, no contexto de Ouro, que hoje já ia entrar em decadência a partir de 1730, 1750, que é o contexto também que a gente vai ter as revoltas do Filipe dos Santos, a Conferência Mineira. E por que a gente fecha com Aleijadinho? Porque ele é a ponte, ele é o gancho para a nossa próxima escola literária, que é o arcadismo, que também é predominantemente mineiro, com os poetas, inclusive, que participaram da Confidência Mineira. O Aleijadinho era um pouquinho mais velho que essa galera. Alguns biógrafos, não tem muita biografia sobre o Aleijadinho e tal, não tem muito relato dele em vida, né? E alguns biógrafos falam que ele conviveu com os Inconfidentes, que inclusive ele mantinha uma amizade com o Tiradentes, o Alfredo Xavier, mas outros falam que não, que isso é lenda, enfim. Mas voltando para a questão artística, né, para as características artísticas, a grande importância do Aleijadinho é ser autodidata, ele não ter ido estudar para a Europa e assim, mesmo assim fazer obras tão bem definidas, mas com cara de Brasil. O Aleijadinho ele fica muito tempo esquecido e quem retoma ele é Mário de Andrade, Oswald de Andrade, na semana de 1922, e eles falam a seguinte frase: a gente não sabe que Aleijadinho é tão espetacular porque nenhum europeu ainda contou isso pra gente. Ou seja, quando o europeu contasse isso pra gente, a gente ia descobrir Aleijadinho. Então, eles transformam o Aleijadinho nesse objeto de estudo. E aí, então, a grande importância dele é produzir uma arte brasileira, tipicamente brasileira, inspirada no Barroco e no Rococó, que a gente vai ver daqui a pouco o Rococó, mas tipicamente com arte com cor local. O que é isso? É você pintar pessoas, esculpir sua realidade. No caso de Aleijadinho, ele põe a cara das pessoas que ele conhecia nas suas obras. Olha aí o São Jorge, por exemplo. Você vê que os olhos são amendoados, né, mais arredondados, as pupilas são dilatadas. Não tem rosto de europeu, tem rosto de brasileiro. Ainda predominante branco, né, porque o Aleijadinho ele estava numa fase ainda escravocrata, né, da colônia, e a gente tem que lembrar que todo homem é fruto do seu tempo, mas já não com cara predominantemente de português. A arte dele tem cor local, porque muita gente fala, por exemplo, que os 12 profetas que estão lá em Congonhas são os Inconfidentes. Ele esculpe pessoas apesar do seu tema principal ser a Bíblia, ele esculpe pessoas com caras de brasileiros, de mestiços, de um povo mais misturado. Então, a expressividade acentuada, o queixo é bem dividido, o nariz é prominente, os olhos são amendoados, a boca é entreaberta e os braços são curtinhos. São pessoas mais curtas, mas não tão altas assim. O barroco do Aleijadinho é definido como dinâmico, conforme a essência. As imagens sacras que ele produz se caracterizam pelas cores mais claras, tá? Do que o barroco tradicional. Apesar de ainda ter um preto, já começa a se ver um azul. Olha ali no Jesus que está sendo que vai ser crucificado no Monte das Oliveiras, você já começa a ver um azul, o roxo já fica um pouquinho mais claro, você vê um verde, então as cores já vão ficando mais claras, até porque tem influência do rococó.
que é um movimento que está em voga na Europa nessa época. E temos que lembrar que o pai dele é português e arquiteto, então ele recebe essas influências. O Aleijadinho consegue o know-how dessas influências, né? E o Rococó vai trazer as cores claras de volta. Ele não vai ficar só nessa... O Rococó é um desdobramento do Barroco, mas ele vai trazer as cores claras. Então, o Aleijadinho já começa a pôr cores e leveza na sua obra. Não é uma obra tão densa quanto a do Barroco, europeu, tradicional, mas ainda é uma obra bem expressiva. E a... Volta aqui pra... Desculpa, passei aqui. E aí, ele usa muita inspiração como conchas, que é a principal característica do Rococó. Eu escrevi errado aí, gente, perdão. Depois eu conserto aqui no slide, vocês consertam aí também quem fazer a anotação. Falta um O, tá? E um acento no último O. E aí, aquele formato de concha, a linha ou assim U ou assim S, ele vai usar muito isso nas fachadas de igreja que ele vai projetar. Então, eu coloquei algumas obras aqui, que são as mais importantes, são esculturas, mas ele também projetou várias fachadas de igreja. Aí eu vou explicar um pouco mais o que é o Rococó. Esperar a mão passar, né? Como sempre. Como você sabe, é assim que é escrito do Rococó, tá? Como eu já falei, o Rococó é um desdobramento do Barroco. Ele nasce na França. Se alguém já tiver visto o filme Maria Antonieta, que vai contar a história da França, que foi casada da rainha francesa, que foi casada com Luís XVI, que vai sofrer a Revolução Francesa, né, a queda da Bastilha. Aquele filme todo tem uma estética rococó. O palácio dela é todo rococó. O que é esse rococó? Ele valoriza o hedonismo, né, essa paixão pela vida, esse carpe diem, mas agora mais do lado apolisíaco, não do lado tão Dionísio, não do lado tão dramático, mas de um lado mais assim, olha, tudo bem ter prazer, talvez ter prazer assim não é pecado. A ornamentação, né? Então você vai ver que é algo bem adornado, mas não exagerado, mais limpo do que o Barroco. Eu vou mostrar também aqui imagens. Ele privilegia temas leves, como uma caminhada no campo, uma boa leitura no campo. Muito importante frisar que é no campo, porque o Rococó a gente pode usar ele de ponte entre o Barroco e o arcadismo. O arcadismo vai trazer esse homem para o campo, essa paisagem bucólica, com temas mais leves, inclusive. Que o sofrimento no Rococó vai estar desse amor não correspondido, não naquele medo no Rococó, não. No arcadismo, o sofrimento do homem vai estar mais naquele amor não correspondido, naquela vontade de voltar do campo, mas não naquele, nossa, pequei, e agora? Né? Não nesse sofrimento de vou ou não vou para o inferno. No arcadismo, esse sofrimento começa a passar. A gente vai ter sofrimentos mais humanos, mais terrenos. Na escultura do Rococó vai sobressair as linhas delicadas, né? Sempre em formato de S, sempre em formato de U. A concha, né? A gente lembra que a concha faz isso daqui, então sempre nesse formato. E na pintura também predominam cores suaves e a temática bucólica, que é a temática do arcadismo. Aí a comparação de obras, essa daqui é um frescor que está num palácio na Alemanha, tá vendo? Olha as cores bem claras, o verde, o campo, aqui estátuas campesinais, mas bastante amarelo que está voltando agora, bastante azul, bem abrindo as portas para o neoclassicismo grego que está voltando, que voltou no Renascimento, mas vai voltar junto com o arcadismo, esse neoclassicismo vai voltar. Aqui a gente tem do outro lado o Caravaggio, tá vendo? Com fundo todo preto, sem nenhum azul, com tons de marrom, preto e vermelho e o branco para fazer esse contraste, né? Mas aqui não, aqui a gente já vê uma obra bem mais vívida. Aqui a gente tem duas igrejas, uma rococó e uma barroca. Essa é a rococó de Minas Gerais, essa é a barroca que está localizada na Bahia. A do rococó vocês podem ver de novo. Os dois em vermelho, os dois ainda tem muita imagem, né? O neoclássico vai tirar um pouco ainda dessas imagens, o rococó ainda tem bastante imagem, mas ainda é menos. Olha aqui, o barroco cansa mais sua vista. Quando você entra numa igreja de barroco, você fica mais cansado visualmente do que numa igreja de rococó. E aí o barroco também tem muito mais ouro, é muito mais de ostentação do que o próprio rococó, que a parte de ouro é só aqui, ó, nesses encontros, não tem esses altares tão assim entalhados de ouro, e as cores que são o ponto alto para você diferenciar uma escola da outra.
que é o predominante aqui, o ouro, né? A cor do ouro, porque tem muito ouro mesmo, e o marrom e o vermelho, e aqui cores mais claras. O amarelo já está voltando, o próprio bege, o próprio azul, o que remete ao céu, um azul mais claro. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro. A gente volta na próxima aula agora para falar sobre o endonismo, não, sobre o arcadismo. É isso. Qualquer dúvida, me chamem. Façam as listas, gente, de exercício, que já está no portal. Beijo, tchau.